Olá, eu sou Slash e hoje eu queria fazer um desabafo. Mais especificamente, eu queria fazer um desabafo sobre desabafos. Se você tem algum problema tipo depressão, ansiedade, solidão, você já se deparou com as pessoas falando: nossa, se você tem um problema, converse, né? Desabafe, quer desabafar, quer conversar sobre, não sei o quê. E comigo não foi diferente, algumas pessoas acabaram me oferecendo essa opção e a princípio parece algo legal, né? Pô, a pessoa tá a fim de te ajudar, então ela oferece uma conversa, ela oferece. A pessoa quer ajudar, ela oferece então, né, uma conversa, um ouvido para ouvir, né, ou algo do tipo, e você pensa, nossa, eu vou finalmente conseguir colocar o que eu tô sentindo para fora. Mas infelizmente a gente descobre do pior jeito que as coisas não são tão fáceis assim, né? Então, o que que normalmente rola? Você tá mal, a pessoa vê que você tá mal, você acaba deixando de escapar, sei lá, não tô muito bem. Aí a pessoa, o que que houve? Quer conversar? Aí você vai lá todo inocente e começa a conversar, né? Você começa a falar o que tá passando pela sua cabeça. E normalmente, pelo menos comigo, quase sempre eu me arrependo de ter falado. E essa é a parte mais chata. Porque a primeira coisa que pode acontecer é, você fala o que tá passando pela sua cabeça, fala todas as tretas, fala como você tá se sentindo, e a pessoa, ela ouve e às vezes nem deixa você terminar. Ela simplesmente vai e sugere uma solução. E muitas vezes você já pensou nessa solução. Por exemplo, sei lá, o clássico, você fala que tá deprimido, que tá meio pra baixo. Aí a pessoa chega e fala: você já pensou em fazer tal coisa? Já pensou em fazer uma caminhada? Já pensou em, sei lá, comer um chocolate, não sei o quê? Já pensou em algum. E na maioria das vezes você já pensou nessas coisas. E no caso especificamente da depressão, meio que você não tem vontade de fazer quase nada. Então, assim, meio que a solução muitas vezes não adianta, né? Isso quando você já não pensou na solução. Que a grande maioria das vezes você já pensou naquilo. Você já pensou, nossa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas estou sem vontade. Na real, vontade não é o termo mais correto, talvez sem motivação, sem ânimo, sem muitas coisas, mas enfim. E a pessoa normalmente sugere uma sugestão, sabe? E quase sempre o lance que soa é que a pessoa tá dando uma sugestão para você parar de reclamar. Você chega e fala, nossa, eu tô sentindo isso e aquilo, e a pessoa, tá, tenta fazer isso. Então tenta fazer aquilo. Parece que você tá no médico, sabe? Que você tá lá dizendo o problema e o médico vai e passa os remédios, passa alguma coisa do tipo. E a última coisa que você quer é alguém te dando uma solução, ainda mais uma solução que você já pensou, né? Então já começa por aí. E a segunda coisa que pode acontecer também é a pessoa até ouvir e ela falar: nossa, que doido. Mas você tá ligado que, sei lá, ontem eu comi um podrão, mano, me deu uma dor de barriga desgraçada. Tipo, a pessoa simplesmente muda de assunto como se não fosse nada. Aí já é outro momento complicado, porque você sente tipo, nossa, eu abri meu coração, eu falei todas as coisas que, sei lá, que são difíceis de falar, né? Você sente vergonha de falar as coisas que você sente. E a pessoa simplesmente ouve e ela caga pra isso. E você fica, porra, é foda. Você simplesmente abre o seu coração, tira pra fora, né? Dá pra tirar pra dentro. Mas você coloca pra fora as coisas e a pessoa simplesmente caga. Aí você percebe, putz, eu não devia ter falado, sabe? Então, já é complicado. Isso quando não rola, por exemplo, da pessoa nem chegar a ouvir. Ela fala, tipo, quase como se fosse uma espécie de... sei lá, você tá mal? Não, o que que houve? Aí você fala e do nada ela corta o assunto como se fosse um assunto totalmente normal de se cortar e muda pra outro. E você fica com aquela sensação, mais uma vez, de que, pô, fiz tudo isso à toa, sabe? E, enfim. Aí outra coisa que também pode rolar quase sempre é aquela competição de desgraça, sabe? Você conta uma coisa ruim que acontece com você, uma coisa ruim que você tá sentindo,
E outra pessoa simplesmente chega e mete outra coisa ruim que ela passou, quase como se fosse tipo assim, você passou por isso? Mas eu aqui, ó, passei por essa outra coisa aqui, que aí você fica naquele ping-pong de... Aquela competição, sabe? Quem é o mais ferrado? Não sei se a intenção da pessoa é meio que dar a entender que ela também passou por algo do tipo, mas na maioria das vezes, quase sempre soa como se fosse tipo assim, não, você não sofreu tanto quanto eu, sabe? E eu sofri mais, então, assim, teu sofrimento não é nada. Aí é foda. Aí outra coisa também que pode acontecer, não é tão frequente, mas acho que pela popularização de algumas pessoas na internet, é aquela postura do tipo, nossa, você tá só sendo dramático, não sei o quê, nossa, você tá sofrendo à toa, as coisas não são tão assim, você não tá percebendo que, sei lá, isso tudo é na sua cabeça, e tipo assim, porra, é sério? Eu não sabia que era só na minha cabeça, eu pensava que a depressão era fora da minha cabeça. Eu pensava que a solidão que eu sinto, na real, era uma coisa externa, assim, nossa, eu não sabia que era coisa da minha cabeça, sabe? E esse é a sina do ser humano, de ser um ser que tem uma mente e uma mente que muitas vezes é descontrolada. Você começa a ter padrões de pensamentos automáticos que você, infelizmente, não tem tanto controle, e essas coisas te controlam, e essa é a parte complicada. Tanto é que a solução ou a cura para isso quase sempre é um negócio que demora, que é um exercício diário, coisas do tipo. Mas em alguns momentos você tá cansado, assim como você vai pra academia e às vezes você treina pra caramba, cansa, e você às vezes quer um descanso, às vezes você simplesmente não aguenta mais ir, às vezes, sei lá, rola uma lesão e você tem que ficar um tempo off. E às vezes quando você tá lidando com problemas psicológicos, acontecem coisas do tipo, acontecem certas coisas que fogem do nosso controle, você vai lá, lida com elas, mas assim, depois você sai exausto, ou então você não consegue aguentar aquela situação, e infelizmente você acaba dando uma recaída, rola esse tipo de problema, beleza. E, infelizmente a gente não fica bem, e a gente às vezes só queria colocar pra fora e não ter alguém chegando e minimizando a nossa dor, nosso sofrimento, como se fosse simplesmente, isso é um drama. Porque de fato é um drama. Eu sei que é um drama. Eu sei que tudo que eu tô falando aqui não passa de um drama. É só uma baboseira da minha cabeça que tá insatisfeita porque o mundo não é como deveria ser na minha cabeça. Então eu vou ficar reclamando, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu precisava de algum jeito colocar isso pra fora. Mesmo que eu saiba, por exemplo, que muitas pessoas provavelmente não vão reagir bem. Mas esse é o ponto. Se eu ficar nessa coisa de impedir de me expressar porque as pessoas não vão compreender, eu vou ficar sem me expressar. Eu vou ficar mudo. Eu vou ficar fechado pro mundo. Eu posso talvez melhorar minha comunicação, melhorar o modo como eu passo a mensagem, mas parar de me expressar aí complica. Senão causa problemas. Eu já passei demais por problemas que envolviam eu não conseguir me expressar, que envolviam eu não colocar pra fora o que eu tava sentindo. Então, é um pouco disso também. E, né, fora que tem aquele lance, né, quando você é homem, meio que o pessoal caga e anda pra esse tipo de coisa. Por mais que a sociedade, né, fala que, os homens deveriam cuidar mais dos sentimentos, se expor mais, deveriam, né, se abrir mais e falar mais sobre esse tipo de questão e tal, que, enfim, mas a gente sabe o que acontece quando um homem fala essas coisas, né? A gente meio que cresceu com geral cagando e andando para as coisas que a gente sente. Boa parte das pessoas ainda continuam assim, mesmo as mais ditas progressistas, mesmo as ditas mais, sei lá, inclusivas, não sei o quê, boa parte dessas pessoas simplesmente cagam pra você. E é isso. Você coloca para fora e o sentimento de que o que você colocou para fora que pra você era tão pesado e a pessoa destrata aquilo como se não fosse nada, é foda. Isso meio que dói, pega um pouco talvez no seu orgulho, né? É meio que isso. É tipo você tá na academia tentando, né, levantar 10 quilos, aí chega o cara harmonizado, pega aqueles 10 quilos e usa como aquecimento. E ainda te despreza, vamos dizer assim. É esse o sentimento que acaba passando, né? Então é foda, bicho. A gente acaba se arrependendo de falar, né?
Então a gente acaba falando o que a gente passa, o que a gente sente, ou a gente é mal compreendido, ou a gente, né, a pessoa ouve e quer dar uma solução aleatória, tipo, não, mano, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Ou então a pessoa simplesmente caga, tipo, ou ela caga indiretamente mudando de assunto, ou ela caga simplesmente te menosprezando mesmo. Ou enfim, mano, é foda que em todas as situações você se arrepende de ter falado essas coisas. E é complicado também porque a gente sente que tá incomodando em falar essas coisas, né? Tipo, você tá mal e você não quer passar esse sentimento ruim pras pessoas. Então tem isso também que acaba prejudicando a gente a expor as coisas, né? E ao mesmo tempo você percebe que estão usando muito a cartada da terapia, que sim, terapia é importante pra caramba, mas pra terapia funcionar, a gente precisa saber comunicar o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando e coisas do tipo. E como é que faz quando você não sabe fazer isso, sabe? Tipo, mano, imagina um monte de cara que tenta fazer terapia e simplesmente não consegue chegar pra terapeuta ou pro terapeuta e falar as coisas porque ele não se acostumou a fazer isso. Porque toda vez que ele fazia isso, ele se ferrava de algum jeito. Se ele tentava fazer isso com os amigos dele simplesmente zoavam ele. Se ele tentava fazer isso com os pais dele, vire homem. Se ele tentasse fazer isso com a namorada dele deixava de gostar dele e ia partir pra outra pessoa. Sei lá, tipo, sempre ele ia se ferrar. E agora que ele poderia ter esse espaço mais de boa, de terapia e coisas do tipo, ele vai lá e não consegue. Porque ele aprendeu simplesmente a não falar dos sentimentos, dos pensamentos dele ou coisas do tipo. Porque as outras pessoas não sabiam lidar com isso. E no meu caso, esses primeiros casos que eu falei, foram coisas que quase sempre aconteceram comigo, sabe? Eu falar e a pessoa dar uma solução porca, uma solução de uma pessoa que nem tentou entender. Ou então a pessoa simplesmente cortava e mudava de assunto. Ou a pessoa simplesmente dizia que era, sei lá, um drama ou algo do tipo. Ou então a pessoa fazia pouco caso, porque, né, a pessoa não sabe o que eu tô passando, pra ela o que eu tô passando é algo simples, e a pessoa simplesmente fazia pouco caso. Enfim, sempre teve coisas nesse sentido, e por isso que eu acabei, né, fora outros problemas que eu acabei passando, tipo solidão, bullying e coisas do tipo, tem um vídeo específico pra isso. Mas eu acabei crescendo e eu não consegui muito bem me expressar. Felizmente, eu fiz terapia por um tempo e eu consegui me expressar direito lá. Eu consegui achar um espaço em que eu podia simplesmente falar as coisas. Porque desde criança eu sempre fui muito expressivo. Então, assim, eu nunca tive problemas antes. Eu comecei a ter problemas depois. E é que nem andar de bicicleta, sabe? Você pode até ficar um tempo sem andar de bicicleta, mas quando você volta, você consegue pedalar de boa, sabe? Então comigo, esse lance de terapia foi mais ou menos isso. Mas fora da terapia é difícil pra mim. Fora da terapia é sei lá, é como se fosse um espaço perigoso. É um espaço hostil fora da terapia. O mundo pra mim, as pessoas no geral sempre foram hostis. Então tudo que eu aprendi foi a basicamente mascarar tudo que eu tava sentindo e tudo que eu tava pensando, tudo que eu tava achando, porque eu não queria que as pessoas pensassem em algo ruim de mim, que as pessoas pudessem ver esse meu lado e usar ele contra mim, que as pessoas pudessem pensar que eu era isso ou aquilo, sabe? E infelizmente isso acabou prejudicando em outras questões, porque tem coisas que as pessoas também querem que você expresse. Só que se você tem medo de expressar certas coisas, outras você também vai ter medo. Esse é o problema, sabe? Infelizmente, eu tive problemas com isso. Não quero ser mais específico, mas enfim. Mas tive muitos problemas em relação a isso. E infelizmente, porque eu não soube, sabe, passar essa mensagem, nunca soube expressar as coisas que eu tava sentindo, passando. Nunca soube lidar também com o que eu tava sentindo ou passando. Tô aprendendo agora em terapia e, confesso, é um trabalho muito difícil. É muito mais fácil você chegar na academia todos os dias e levantar aquele peso, fazer aquelas repetições, aquelas séries, aquele tudo, do que você reorganizar o jeito que você pensa, do jeito que você age, de acordo com o que você pensa, do que você sente, né? Então, reorganizar as coisas na sua cabeça é muito mais difícil. É muito mais difícil. É tipo, meu Deus do céu, é muito bizarro. E, infelizmente foram 30 anos, digamos assim, aprendendo a viver do jeito errado, né? Do jeito que, né, o pessoal tá usando muito agora esse termo, né? Disfuncional ou desadaptativo.
E eu tô tendo que aprender a fazer as coisas do jeito mais correto ou adaptativo ou funcional, sei lá. E confesso, é bem complicado. Agora, voltando pro lance do desabafo sobre desabafos, acho que quando a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo, e muitas vezes o que a gente tá sentindo é algo, né, muitas vezes até pesado, né? Imagina você falar pra uma pessoa, por exemplo, que você tá com vontade de jogar no Vasco, que você tá com vontade de cantar pra subir, que você quer, né, desviver. Como é que você chega numa pessoa falando isso, né? E sei lá, você não quer preocupar aquela pessoa, você não quer, né? Mas enfim, o grande lance do desabafo, de você colocar pra fora o que você tá sentindo, muitas vezes é que você só quer ser entendido. E essa é a parte meio complicada, porque quando a gente tá muito na nossa cabeça, a gente fica perdido, porque os pensamentos, os sentimentos estão todos todos muito confusos, e eu quase não consigo falar isso. Mas todos estão muito confusos e a gente não consegue colocar ordem naquilo. E a gente muitas vezes quer colocar pra fora aquelas coisas pra gente enxergar aquilo de longe, pra gente tentar enxergar aquilo com mais clareza, né? Só que não dá. Então a gente acaba querendo falar pra outra pessoa de algum jeito ver aquilo, tentar entender e a gente perceber, nossa, fulano entendeu. Então é isso que eu tô sentindo também. É tipo como se fosse uma espécie de validação também. Mas infelizmente é complicado porque a gente mal entende nós mesmos e imagina tentar entender os outros, né? E essa é a parte complicada, por isso que é difícil alguém simplesmente desabafar e falar o que é que tá sentindo, o que é que tá pegando, o que é que tá, né? É por isso que é tão difícil você falar sobre essas questões, porque você na maioria das vezes não é compreendido e tudo que você às vezes quer é isso, é compreensão, é entendimento. Por isso que às vezes é até importante, caso você não tenha essa pessoa que vá lá e te ajude com isso, você pegar uma folha de papel e anotar tudo do jeito que você está sentindo, do jeito que você está pensando, porque aí você consegue olhar e você consegue perceber, nossa, é isso que eu estou sentindo, pensando. E muitas vezes vai ser difícil, né? Porque colocar essas coisas para fora em forma de palavras, coisas que são tão automáticas no seu cérebro, coisas que são tão nebulosas e complicadas, muitas vezes a gente nem sabe como expressar isso, se tem palavra para descrever isso, se tem, sabe, um termo para isso. Mas conforme você vai fazendo, acho que a prática vai melhorando, né? Então, acho que você consegue esse entendimento, você consegue essa compreensão, né? Pelo menos considerando que você não tem, sei lá, uma terapia ou algo do tipo, ou alguma pessoa que vai te ouvir. Que essa é a parte complicada, né? Às vezes você só quer ser entendido, você só quer sentir um certo acolhimento. E infelizmente o mundo, ele é muito duro com você. Tipo, o mundo é muito, sabe, áspero, não sei dizer uma palavra para isso. Ó. Esse é um dos problemas de quando você não consegue, né? Tipo, tough, né? A palavra inglesa, não sei como seria. Mas é muito duro, rígido, digamos assim, é exigente. Então, assim, o mundo não perdoa você demonstrar fraqueza, né? E essa é a parte complicada. Parece que você tem que estar o tempo todo feliz e alegre, principalmente, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, né? Que todo mundo tem que ser muito. Ui, né? Carnaval, bababá, festa, você tem que estar sempre animado, você sempre tem que estar, né, pra cima, você sempre tem que, né, levanta a cabeça, senão a coroa cai, princesa, não sei o quê. O pessoal tem essas coisas e né, você demonstrar um lado principalmente desanimado, sem muito, né, ânimo, esperança, algo do tipo, é foda. É por isso que muita gente acaba indo pro lado da solidão, e eu incluso, né? Você acaba se fechando numa espécie de casulo, uma espécie de armadura que você monta e você não consegue mais expressar as coisas, você não consegue expressar nem com palavras, nem com qualquer outra coisa do tipo. Se você não sabe música, se você não sabe outra coisa, você não consegue expressar aquilo. E aquilo quer sair de você, digamos assim, aquilo quer se manifestar. Aquilo quer pelo menos ser ouvido, né, digamos assim. Então, aquilo não consegue ficar preso
dentro da sua cabeça, então ela precisa sair de algum jeito. E quase sempre ela vai sair, vai por mim. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, você vai surtar de raiva, você vai surtar de tristeza, você vai surtar de tudo. E é uma bosta quando isso acontece isso. Quando isso acontece porque você percebe que você não tem controle. Você decididamente não tem controle sobre aquilo. Você percebe que parece que tem alguma outra coisa agindo por você. E é bem complicado isso. Então, sei lá, acaba que é complicado você expressar as coisas. Eu vejo quem consegue expressar isso através de arte, através de música, através de alguma coisa. Você consegue colocar pra fora aquilo. Você consegue tirar aquilo de você, sabe? É tipo como se fosse realmente uma prisão de ventre. Aí você toma o laxante, o negócio sai e você se sente mais leve. É tipo isso. Só que a diferença é que em vez de você soltar merda, a merda que você solta, na real, é arte. É algo da hora, sabe? E é uma coisa que eu invejo de quem tem esses dons artísticos ou quem tem esse talento, esforço pra gostar de arte, que se dedica à arte, coisas do tipo. No meu caso, minha arte é só falar no microfone. É ligar uma luzinha rosa aqui, falar um monte de besteira e tentar entreter as pessoas com as minhas desgraças. Essa é a única arte que me cabe. Porque é chato, gente. É chato você ter todas essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos. E isso, de algum jeito, fica lá martelando na sua cabeça como se fossem várias vozes, várias coisas na sua cabeça. E você não aguenta mais, você quer tirar aquilo, você quer entender aquilo, você quer, sei lá, se livrar daquilo. Enfim, infelizmente é foda pra mim. É foda pra mim, principalmente considerando o meu histórico de solidão, depressão, ansiedade, de pessimismo, de sempre olhar pro lado negativo das coisas, de catastrofização, né? Engraçado que eu lembro que eu nunca tive problemas pra falar em público e quando eu vou ligar o microfone pra falar aqui pra internet ou quando eu preciso falar com alguém vem gagueira, eu troco as palavras, minha pronúncia simplesmente fica um negócio tenebroso. E por mais que pareça pra vocês que eu tô falando até bem, assim, eu até considero que eu tô falando relativamente bem, mas tipo assim, demorou até eu conseguir falar de boa, sabe? Demorou até eu conseguir falar e me expressar, sabe? Demorou, foram anos de terapia, anos falando sozinho, anos falando com microfone, anos gravando podcasts que ninguém ouviu. Tudo isso pra eu conseguir colocar pra fora o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando. E infelizmente, muitas dessas coisas que eu falei, muita gente simplesmente ignorou. Muita gente nem sequer viu, nem sabia que existia. E com esse canal eu queria fazer um pouquinho diferente, né? Não que eu queira realmente a fama, mas eu queria que esse tipo de coisa viesse um pouco mais à tona para que outras pessoas que passam por isso também se identifiquem e saibam que, putz, eu não tô sozinho, eu não sou louco. Eu não sou eu que tô passando por isso. Enfim, uma das vantagens de você ligar o microfone e falar pra câmera é isso, você simplesmente colocar pra fora esse tipo de coisa e se sentir mais leve. Porque, infelizmente, eu não vou ter outra pessoa, além da minha terapeuta, que vai ouvir tudo isso que eu tô falando e vai realmente fazer aquele esforço de me compreender e, ao mesmo tempo, ver o que eu coloquei pra fora e até, sei lá, passar uma visão diferente, passar um outro ângulo que eu acabei não vendo, sabe? Esse tipo de coisa. Ou simplesmente oferecer aquele tipo de acolhimento, sabe? E quando eu falo acolhimento, não é um negócio tão meloso do tipo, vem cá, me dá um abraço, não sei o quê. Às vezes é tipo, porra, mano, é foda, né? Pera aí, mano, bola ali no bar, beber e tal. Aí você fala e a gente, sei lá, a gente afoga as mágoas, ou sei lá, mano, bora fazer alguma coisa, sei lá, oferecer distração, oferecer, sei lá, alguma coisa do tipo. Esse tipo de coisa que muitas vezes a gente quer quando a gente tá mal e a gente fala pras pessoas. E é por isso que muitas vezes eu acabei preferindo não me envolver muito com as pessoas, sabe? E é por isso que ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de fazer amizades, porque vai chegar uma hora que eu vou me sentir mal. E eu não vou conseguir, sabe, fingir que eu tô bem, sabe? Fingir que tá tudo de boa, porque na maioria das vezes não tá. E são situações chatas que fogem até mesmo do meu controle. São situações tão banais que você olha e, meu Deus, por que que eu tô mal? Por que que eu tô mal com um negócio tão simples?
É um negócio que foge do controle. E é bizarro isso, bicho. É muito bizarro. É tipo você tá num grupo de WhatsApp e rola uma interação entre pessoas que não tem nada a ver com você, mas por algum motivo você toma aquilo pra si como se de algum jeito aquilo te afetasse. Porque realmente aquilo afeta. E você fica, por que isso me afetou? Sabe? E a tua tendência, no caso a tua tendência, a minha tendência é simplesmente me afastar das coisas. Porque, pô, tá me fazendo mal, vou me afastar. E nisso eu vou me afastando de interações, de pessoas, vou evitando falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, porque, né, infelizmente as pessoas não vão lidar tão bem com o que eu tô falando, não vão me compreender, não vão ser acolhedoras, talvez elas possam até ser cruéis, o que não é difícil, as pessoas podem ser até bem ruins, conscientemente ou inconscientemente. Então, no final das contas, você cria essa armadura, você cria uma máscara e você disfarça, né? Então, engraçado que muitas vezes as pessoas me olham, nossa, um cara alto, forte, né? Digamos assim, porque eu não sou magrelo, mas também não sou tão gordo, né? Aí o pessoal fala, não, o cara é alto, forte e carrancudo, né? Tá sempre né? Sem expressão, poker face, cara de paisagem, cara de que nada tá acontecendo, sempre bem-humorado, sempre fazendo piadas com tudo. Esse cara não tá mal. Como assim você, Slash, sentindo isso? Como assim? Eu não sabia, não sei o que, blá blá blá. É por isso que muita gente acaba, né, se surpreendendo. Nossa, fulano de tal foi jogar no Vasco porque ele quis, né? Ele foi lá, se inscreveu na seleção do Vasco. Você sabe o que eu tô falando, né? Quando eu falo jogar no Vasco, né? É tipo cantar pra subir, desviver. É tipo, né? Brincar de corda, só que no pescoço. Deu pra entender, né? Mas enfim, as pessoas não desconfiam porque, né? É complicado eu falar esse tipo de coisa. É complicado você expor esse tipo de coisa. Porque dificilmente você sente que aquilo foi proveitoso. Dificilmente você vai ter aquela situação em que, putz, valeu a pena falar, né? E a mesma coisa se inclui, por exemplo, os seus pais, né? No caso, eu falo seus pais, mas eu tô falando de mim, gente. Eu só tô falando de mim. Então, assim, é a mesma coisa dos meus pais. Tipo, eu sei que se eu falar certas coisas pra minha mãe, ela só vai se preocupar. Porque na cabeça da minha mãe, o que é normal, enfim, ela tem aquele, sei lá, aquele apego ansioso, ela vai se preocupar. E ela vai, né, de um jeito ansioso, tentar resolver, porque é o jeito que ela acha que vai resolver as coisas. Mas que infelizmente só vai piorar a minha situação. Nossa, minha mãe ficou preocupada, então ferrou, sabe? Então acabo. Não tenho a minha mãe pra contar. Meu pai, meio que foda-se, sabe? Dificilmente eu consegui falar alguma coisa nesse sentido com meu pai. Meu pai sempre tacou foda-se pra isso. Tão complicado, né? E aí, como é que faz? Né? Amigos nem se fala. Dificilmente eu encontrei pessoas que de fato eu consegui conversar sobre isso. Algumas poucas eu encontrei, mas assim, difícil, né? Bem difícil achar e também é bem difícil porque essas pessoas são bem ocupadas, elas também têm os problemas dela e normalmente não estão tão disponíveis assim. Não estão tão disponíveis assim, estão tão. É uma das coisas engraçadas de você falar. Você encontrou as coisas engraçadas, eles estão tão. Eu devia ter trazido alguma água, mas enfim. É isso. Essa é a dificuldade de você desabafar. Essa é a dificuldade de você conversar. Então, quando chegar Setembro Amarelo, não chegue simplesmente falando, você quer conversar? Você primeiro sabe conversar com as pessoas? Então, é isso. Esse é o recado. Essa é a dificuldade. É por isso que muitos desses problemas psicológicos as pessoas sofrem e ninguém sabe, porque, né? Não é que nem gripe que você vê a pessoa espirrando. Não é que nenhuma doença de pele que você vê na pele. Nessa psicológica é muito fácil de mascarar. Que é muito fácil de mascarar muita coisa. Porque a gente aprende a isso, né? A gente aprende a mascarar essas coisas. A gente aprende a se fechar, a se esconder, a não se expressar, a não demonstrar que tá passando por algo. Muita gente simplesmente vai olhar pra você e nem desconfiar do que você tá passando. Então é isso. Minha garganta foi pro saco. E o vídeo também.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.